Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre as grandes navegações. Na aula de hoje nós vamos analisar especificamente as consequências, as principais consequências das grandes navegações. Vem com a gente! Olha, muito provavelmente você estava consultando o oráculo, o Google, e fez a seguinte pergunta: quais foram as principais consequências das grandes navegações? Aqui estão as respostas. Em primeiro lugar, a primeira grande consequência das grandes navegações, sem sombra de dúvidas, diz respeito ao deslocamento do eixo econômico, do eixo comercial, que antes estava concentrado no mar Mediterrâneo, para o Oceano Atlântico. Por que isso aconteceu? Bom, nós sabemos muito bem que até o início do século XV, o comércio de especiarias estava inteiramente dominado por árabes e italianos, comerciantes árabes e italianos, que traziam esses produtos, que tinham acesso a essas especiarias navegando pelo mar Mediterrâneo. Bom, quando os portugueses iniciam as suas grandes viagens marítimas, eles estão em busca de um novo caminho, de uma nova rota marítima, justamente para fugir desse monopólio estabelecido pelos italianos e pelos árabes. Além do que, os produtos ficavam muito caros com esses intermediários, com esses atravessadores. Os portugueses, então, vêm navegando o litoral da África, contornam o extremo sul da África, o Cabo das Tormentas, que depois é rebatizado para Cabo da Boa Esperança, navegam pelo Oceano Índico, chegam então até Calicut, na Índia, tendo acesso às especiarias, e eles descobrem dessa forma um novo eixo marítimo, navegando pelo Oceano Atlântico. E a partir desse momento, Portugal passa a monopolizar o comércio de especiarias. Portanto, nós tivemos o deslocamento do eixo econômico, do eixo comercial, do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, principalmente com as grandes navegações portuguesas. A segunda grande consequência das grandes navegações diz respeito à intensificação do comércio internacional. Temos agora uma integração entre continentes que estavam praticamente separados do ponto de vista comercial e do ponto de vista cultural. Então nós teremos um intenso comércio entre Europa, África, Ásia e América. E muitos historiadores chamam esse processo de um processo de globalização, o primeiro grande processo de globalização da humanidade. Porque, como eu falei, agora nós tínhamos, desde o século XV, uma integração comercial e também cultural entre continentes, entre regiões e povos que estavam praticamente separados. Então, as grandes navegações reduziram essas distâncias e desencadearam esse processo de integração comercial e também cultural de povos que tinham culturas, organizações sociais, religiões, políticas, administrativas completamente diferentes. Por isso, volto a repetir, muitos historiadores chamam esse processo das grandes navegações de um processo de globalização, o primeiro grande processo de globalização da história da humanidade. Terceira grande consequência das grandes navegações: nós temos o declínio comercial das cidades italianas. Isso é uma coisa óbvia. Se nós tivemos o deslocamento do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, ora, nós estamos falando do declínio comercial dessas cidades italianas, Gênova e Veneza, que vão passar por um intenso processo de declínio, porque a partir do século XV, desde que os portugueses chegam até a cidade de Calicut, na Índia, navegando pelo Oceano Atlântico, navegando pelo Oceano Índico, os portugueses passam a monopolizar o comércio de especiarias, levando à queda, ao declínio das cidades italianas de Gênova e Veneza.
Se por um lado nós tivemos o declínio das cidades italianas de Gênova e Veneza, por outro lado nós tivemos a ascensão da cidade de Antuérpia, que ficava na região de Flandres, onde hoje nós temos a Bélgica. A Antuérpia se transformou em um importantíssimo centro comercial e também o coração financeiro da Europa a partir das grandes navegações. Eram necessários financiamentos, empréstimos para financiar essa grande empreitada das grandes navegações. Os reis sozinhos não davam conta dessa atividade, nem mesmo com o apoio da nobreza e dos comerciantes. Nós tivemos um grupo financeiro, um grupo mercantil que vai concentrar as suas atividades em Flandres, na Bélgica, na Antuérpia, e isso vai criar as condições financeiras necessárias para as grandes navegações. Então, não se esqueça, Antuérpia, novo coração comercial e financeiro das grandes navegações a partir do deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Uma das principais consequências das grandes navegações diz respeito à formação dos impérios coloniais. Quando falamos em formação de impérios coloniais, estamos falando de duas nações hegemônicas, Portugal e Espanha. O estágio inicial da expansão marítima e comercial europeia, século XV e século XVI, pertencem a Portugal e Espanha, as nações hegemônicas, as nações pioneiras nesse processo das grandes viagens marítimas, criando novas rotas comerciais que alteraram para sempre a forma como o mundo se relacionava. A próxima consequência, ela pode ser um tanto quanto controversa para algumas pessoas. Nós estamos falando da descoberta e conquista da América para os europeus. Vejam bem, para os europeus. O continente americano não era de conhecimento da Europa, dos europeus. Então, deste ponto de vista, do ponto de vista europeu, a América foi descoberta. E depois da descoberta, nós tivemos um processo de conquista da América por meio da superioridade militar, por meio da superioridade bélica dos países europeus. Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda são as principais nações nesse primeiro momento. E essa descoberta da América está casada com o processo de formação dos estados nacionais, está também relacionada com o mercantilismo, que foi um conjunto de práticas econômicas colocadas em ação pelos principais estados nacionais europeus. E dentro do mercantilismo, uma das principais características, uma das principais práticas foi o sistema colonial, também conhecido como pacto colonial, que significa o estabelecimento de um monopólio político, um monopólio econômico, um monopólio cultural, mas principalmente econômico, sobre as áreas conquistadas. Pacto colonial, sistema colonial, diretamente relacionado com o mercantilismo, o absolutismo e a formação dos estados nacionais. Bom, nós estamos falando das consequências das grandes navegações, mas nós temos que considerar as partes interessadas. Ou seja, as partes que estiveram devidamente envolvidas no processo das grandes navegações e como as grandes viagens marítimas impactaram a vida dessas pessoas. Então, para o rei, foi ótimo. Para a burguesia, melhor ainda. A nobreza teve acesso a terras e títulos de nobreza. A Igreja Católica pôde expandir o número de fiéis pelo mundo, mas há de se considerar também o impacto negativo das grandes navegações para um grupo considerável de pessoas. Eu estou falando especificamente da escravidão moderna, do escravismo moderno. Quando falamos em escravismo moderno, estamos falando da escravidão africana, que teve início com as grandes navegações e que perdurou pelos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX.
de forma que milhões de africanos foram retirados do seu território, do seu continente, atravessaram o Atlântico e foram distribuídos pela América do Norte, a América Central, Caribe e a América do Sul. Pessoas se transformaram em propriedade, foram vendidas, emprestadas, alugadas, tiveram seus corpos dilacerados e as marcas da escravidão se fazem presente tanto na África, na desorganização dessas populações, como aqui do outro lado do Atlântico, nas Américas. Porque uma série de descendentes dos africanos não têm direito à igualdade social, igualdade política, igualdade na oportunidade de empregos, enfim, não têm acesso à equidade, a condições de igualdade aqui na América, porque este ainda é um reflexo da escravidão, do pensamento escravista. Quando analisamos o Brasil no século XXI, nós falamos em pessoas que ainda trabalham em condições análogas à escravidão. Ou seja, embora a escravidão tenha sido abolida oficialmente pela letra da lei em 1888, ainda hoje, em pleno século XXI, ano de 2020, nós temos pessoas no Brasil que trabalham em condições semelhantes à escravidão. Então aqui a gente trabalha com a ideia de permanências culturais. A escravidão pode ter acabado no passado, mas o pensamento escravista ainda está vivo em uma série de práticas de trabalho, práticas sociais, práticas culturais. É o racismo estrutural, é o racismo recreativo que ainda faz parte da sociedade brasileira. Outra consequência extremamente importante das grandes navegações diz respeito ao desenvolvimento de novas rotas comerciais. Se até o início do século XV a rota comercial básica conhecida pelos europeus se dava pelo mar Mediterrâneo para chegar ao Oriente, para ter acesso às Índias, a partir do século XV, com as navegações de Portugal, de Espanha e posteriormente, no século XVI e XVII, com França, Inglaterra e Holanda, nós teremos uma série de rotas comerciais, passando pelo Oceano Atlântico, utilizando o Oceano Índico, navegando pelo Pacífico, interligando o mundo nesse processo que eu já falei para vocês, que é o processo de globalização, o primeiro processo de globalização da história da humanidade. Vamos falar agora de uma outra parte interessada, um outro grupo extremamente impactado pelas grandes navegações. Já falamos dos grupos que foram beneficiados e de um grupo que foi extremamente prejudicado, a população africana. Há de se falar também do genocídio da população indígena. Antes da chegada dos europeus aqui na América, o continente era habitado por milhões e milhões de indígenas. Esses indígenas, essa população indígena, ela foi dizimada, ela foi exterminada no processo de conquista dos europeus, em busca das riquezas, em busca da prata, em busca do ouro, em busca do diamante, das especiarias, da exploração do pau-brasil, da exploração da cana-de-açúcar, enfim, das riquezas que os europeus encontraram na América. Esse genocídio, essa matança da população indígena se deu por meio da superioridade bélica, da superioridade militar, ou seja, das armas que os europeus haviam desenvolvido, armas que foram utilizadas para conquistar a região, e a gente está passando aí, nesse momento no mundo, por uma pandemia do coronavírus. Há de se considerar que o genocídio dessa população indígena ocorreu também por uma guerra bacteriológica, ou seja, vírus e bactérias que foram trazidos pelos europeus e que mataram milhões e milhões de indígenas que não tinham uma defesa no seu sistema imunológico para lidar com todas essas doenças que foram trazidas pelos europeus. Então, o genocídio dos indígenas ocorreu por meio do trabalho escravo, da superioridade militar, mas também pelas doenças que foram trazidas pelos europeus para a América. Doenças para as quais a população indígena não estava preparada do ponto de vista imunológico.
E a última consequência que a gente vai analisar diz respeito à expansão política e militar dos Estados nacionais europeus. Ou seja, nós estamos falando da formação das colônias. Colônias nada mais são do que territórios extra-europeus. Em outras palavras, territórios dominados pelos Estados nacionais europeus que estavam situados, localizados fora da Europa. Então nós tivemos a formação de colônias europeias na América, na África e na Ásia. E nessas colônias predominavam as leis, a cultura, a legislação, a estrutura política e administrativa estabelecida pelos Estados europeus. Era como se fossem Estados europeus fora da Europa. E a população local foi obrigada a se sujeitar. Ela foi dominada por todas essas leis, por todas essas diretrizes colocadas pelas nações europeias. E nós criamos dessa forma um dos ambientes mais exploradores, um dos ambientes mais desiguais da história da humanidade, com a dominação de todas essas populações nativas na América, na África e na Ásia. E no século XIX, essa noção de superioridade do povo europeu, essa noção de superioridade do branco europeu vai ganhar outros contornos com a eugenia e com o darwinismo social, justificando assim, de maneira científica, a superioridade da população europeia sobre os outros grupos populacionais, considerados já no século XIX como raças inferiores. Bom, nós encerramos a nossa aula por aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.